Bem-vindos a mais um podcast da Integra Culture, hoje com um tema super bacana, um tema que aparentemente não deveria estar nas agendas de gestão, né? Parece que é um tema que deveria ocupar mais os jornais sensacionalistas, né? Falando sobre violência no trabalho, algo que é impressionante, mas que cada vez mais a gente percebe presente dentro das agendas, dentro das discussões, dentro dos eventos, dentro dos congressos. Temas como violência no trabalho, exclusão silenciosa, assédio moral, assédio sexual, começaram a ter um papel aí protagonista nas discussões. Eu queria começar essa conversa pela Daniele. Queria que você contasse para a gente. Daniele, o que é essa tal violência no trabalho? Como é que a gente pode interpretar? Como é que esse conceito tem que ser entendido pelas pessoas? Pois é. Então, violência no trabalho é um tema, uma palavra ampla, né? A gente pode trazer a violência no trabalho com exemplos que você mesmo comentou, né? Então, o assédio sexual, assédio moral, a exclusão silenciosa, né? Essa violência, tanto física quanto moral, né? E ela é abrangida por esse tema. E, infelizmente, a gente ainda vê muito. A gente ainda se depara com muitas situações como estas. E a questão da prevenção, mais uma vez, a gente sempre fala que a prevenção ela é necessária e ela é muito importante. Mas, infelizmente, eu ainda recebo reclamatórios trabalhistas com temas de assédio moral, assédio sexual e até a exclusão silenciosa, né, que a gente vê acontecendo também aí. Vamos supor, eu tive um caso até de um cliente, que é um cliente, uma rede de alimentos grande que tem, e eles se sentiam excluídos porque não tinham banheiro para um determinado, para as pessoas que não se declaravam nem homem nem mulheres. Que banheiro que eles iam usar? E aí eles se sentiam excluídos. E isso veio para uma reclamatória trabalhista. Então, são temas que hoje as empresas elas têm que se deparar, elas têm que olhar para isso e não tem como fechar os olhos. A questão do assédio moral e do assédio sexual também. E isso, muitas vezes, quando a gente tem uma reclamatória trabalhista com este tema, a gente tem, inclusive, que colocar em segredo de justiça, porque isso impacta muito a imagem da empresa. Porque, normalmente, quando tem uma denúncia de um assédio sexual, na reclamatória trabalhista, ela consta ali o nome da pessoa. Não é regra, mas normalmente é um superior hierárquico. Então, imagina só, a gente recebendo, eu, uma advogada que advoga para a empresa, somente para a empresa, a gente receber uma reclamatória e ter que sentar com a pessoa que é o acusado, vamos dizer assim. Isso gera, dentro da empresa, uma comoção. E a gente sabe que uma reclamatória trabalhista ela afeta, obviamente, todo o sistema da empresa. Agora, quando a gente está falando de uma denúncia, né? Porque daí vai envolver compliance, envolve toda uma série de questões que a gente já discutiu aqui em outros podcasts, né? Então, são temas muito sensíveis, mas que precisam ser olhados. E aí a gente volta para a integridade, né? Como que é? Como que está a cultura de integridade dessa empresa? O que vai ser feito? Claro que nem toda acusação ela tem fundamento. Eu já vi muitas vezes a pessoa ser acusada e não ser provado aquilo. Porque daí a gente vai para uma parte criminal também, né? Não só a parte trabalhista, mas a parte criminal. Mas isso gera uma comoção e gera um descompasso muito grande dentro da empresa. Então, é um tema que sim tem que ser olhado. E se a empresa tiver, né, essa cultura de integridade, ou um sistema, um setor de integridade, isso com certeza vai para lá, porque vai ser tratado também sob este ponto. Até antes de passar para o Odilon, eu queria explorar um ponto específico que você trouxe aqui, Daniele, que eu acho super interessante, né? Quando você traz das reclamatórias trabalhistas.
Em algum momento já chegou a analisar, por exemplo, a causa básica disso? Né? A causa básica é falta de conhecimento da pessoa que às vezes faz o assédio porque não entendia ou não sabia que aquilo era assédio, ou ela faz assédio porque aquilo para ela é o jeitão, sempre foi o jeitão, enfim. O que leva as pessoas a ter esse tipo de comportamento no trabalho hoje? Então, já vi muitas e muitas vezes, quando a gente conversa com o acusado, ele dizer assim: nossa, mas eu não sabia que isso aí era assédio. Nossa, mas eu não sabia que não podia brincar com a roupa da pessoa. Tô falando isso porque teve um caso concreto. Ah, eu não sabia que elogiar, talvez ela se sentisse assediada. Mas aonde a gente esbarra com tudo isso? A gente esbarra na cultura da empresa. Por que aquele superior hierárquico, que muitas vezes eu disse que mas não é regra, como ele não sabia? Como ele não sabia que não podia, ou se podia, se ele ultrapassou certas regras? Né? Então, a gente bate na tecla de novo, né? Que a empresa tem que ter uma cultura sólida, a empresa tem que saber, os colaboradores eles têm que saber o que é permitido, o que não é permitido. Por que não chegou para ele? Se não chegou para ele, não vai chegar também para vários outros. E aí, sim, então a gente pesquisa e a gente vai tentar entender. E daí você volta, tem toda uma retroalimentação daquilo ali, né? Tem que conversar, tem que saber, vai ser punido, não vai ser punido, qual que é a regra na empresa para aquele tipo de violação. E se tem aquela regra, para X tem que ter para Y a mesma. Se o enquadramento foi o mesmo, a gente não pode ter uma política de consequência para um diferente para o outro, né? Então, aquilo tem que ser muito bem disseminado. Legal. Você coloca aqui um tema importante de cultura e como a organização está desenhando estratégias para evitar isso, né? E aí eu queria trazer a experiência do Odilon nesse tema, né? Ou seja, que conselho você daria para uma área de integridade, cara, para evitar esse tipo, para colocar na cultura, vamos chamar assim, no seu jeito de fazer as coisas, nos seus rituais? Como é que a área de integridade pode fazer diferença em casos como esse que a Daniele foi descrevendo para a gente? É interessante, né? O não conhecer. Eu acho que tem algumas coisas que assustam, né? Porque a Dani trouxe algo muito importante, né? É um crime. Não é, a empresa não necessariamente teria que, de alguma forma, convencer alguém que aquilo não é um comportamento adequado. Porque está além, é maior do que uma lei organizacional, do que um procedimento organizacional. Mas, de qualquer forma, acho que a tua pergunta faz sentido no sentido de educação da comunidade, da sociedade que a gente faz parte, né? Eu acho que criar fóruns de discussões, né, em que esses fóruns, né, aplique-se, né, um manual de conduta que seja mais amigável para as pessoas, ou seja, que compreenda, tem maneiras de se fazer isso, para que a gente comece a ter uma... Porque é um processo educacional, não tem como não pensar nisso. Tá bem que alguém fale assim, mas no passado a gente fazia tudo isso e estava tudo bem e agora não está. Pois é, você já está explicando na tua fala. No passado fazia isso e agora não está, né? E se não está, quais são os novos combinados, né? Eu acho que é esse o trabalho que a área de integridade tem que ser. Eu acho muito... às vezes a gente olha, às vezes com indignação algumas coisas, tem coisas que mexem com a gente, mas a gente tem que pensar o seguinte, o quanto que a minha população, ou seja, a população que está dentro da minha organização, é madura em relação ao tema. Né? Eu tenho certeza que se nós perguntarmos, né, para as pessoas de uma maneira bastante, até mesmo lúdica não é na brincadeira, é um formato para que as pessoas identifiquem cenários de assédio, de exclusão, silenciosa ou não, sabe? Sendo bem honesto, né? De violência no trabalho, eu acho que a gente vai se surpreender com algumas respostas que podem demonstrar até mesmo ignorância a respeito do tema. E eu acho que é por aí que tem que se iniciar, é saber o que hoje a nossa população entende, né, com o passar da conta ou não. Ontem mesmo, né, voltando de uma viagem pela empresa, na van, né, saindo do aeroporto para ir pegar o carro no estacionamento, tinham 2 profissionais, um homem e uma mulher. Só o tom do que eles estavam falando sobre outras pessoas da empresa deles demonstrava claramente,
né, o quanto há um desconhecimento, porque a van estava com 9 pessoas e eram 2. Não estavam identificados, porque não tem como você não olhar, né? Mas os comentários de uma acidez, né, e que tinham conotação sexual e que tinham conotação também de moral, né, que você olha para aquilo e fala, mas não é possível, né, porque você olha para aquelas pessoas que estão viajando em nome da empresa e vem numa van com mais pessoas fazendo comentários que estão expondo pessoas ali, né? E isso não interfere, para mim não importa se eu podia ou não conhecer essas pessoas, mas é uma coisa que para mim chama muito atenção, sabe, Júlio, que a área de integridade ela precisa olhar a etiqueta corporativa. Acho que hoje a área de RH e a área de integridade, trabalhar a etiqueta corporativa de uma forma inteligente é fundamental. Porque se for por desconhecimento ou se for por intenção, a gente tem que padronizar qual é o comportamento esperado a respeito desses temas. Porque é isso que você fala, são temas que impressionam a fazer parte ainda de uma conversa, se pode ou não pode, se eu conheço ou não conheço. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, acho que a maneira disso acontecer, acho importante. E aí, na sutileza de algumas violências no trabalho que são mais ocultas, que é a forma de você pressionar por resultado. Né? Que eu acho que esses são temas que tendem a aparecer mais. E de maneira sutil, não aquela que eu pressiono conscientemente em busca de um resultado financeiro, econômico, comercial maior. Essas são aquelas mais declaradas, mas é aquela da sedução. E a sedução que não é sexual. A sedução, pô, não tem jeito de você quebrar essa para mim? Poxa vida, que pena que você não vai conseguir fazer, mas o pessoal do outro turno vem e faz. Seja ele em questões de compliance ou de integridade maior. Nessa pressão que fica naquela sutileza de falar, bem, se você não... Putz, que pena. Nossa, vai parar a nossa produção. Não tem problema, a gente não vai bater a meta. Essa conversa ela vai ter uma tendência a parecer maior. Com maior frequência e talvez maior intensidade. Porque hoje isso também não é entendido ainda, talvez por algumas pessoas, como um assédio. Mas imagina uma pessoa que acabou de entrar numa companhia, ou que está há menos tempo, não precisa ter acabado de entrar, e vem um sênior da empresa, nem estou falando que é um líder, vem um sênior da empresa e fala, poxa, mas você não vai fazer, vai usar o direito de recusa? Tem tanta gente que faz. Isso na relação, por exemplo, área técnica e suprimentos. Vai precisar de toda essa documentação, vai precisar de 3 concorrências mesmo, estou precisando agora disso. Puxa, que pena, a diretoria está tão ansiosa para começar esse projeto. São essas as conversas que a gente vai ter que começar a lidar e tornar elas mais claras, mais objetivas, mais pontuadas, né? E não numa abordagem mais, por isso que eu chamo de uma abordagem sedutora. Em nenhum momento eu estou pedindo para você quebrar uma regra. Estou pedindo que você não tenha um jeitinho de você fazer isso, né? Eu acho que esses são umas descobertas que vão profissionalizar as relações. E eu acho que vai proteger muita gente hoje em dia dessas conversas mais individualizadas, mais num cantinho, no café, que não tem uma conotação sexual, mas tem uma pressão moral muito grande para um processo decisório, onde você tem um locus de controle muito externo, né? Você não usa olha, eu tô precisando que você faça isso. Se usa, a organização vai precisar, você sempre jogando uma entidade maior, uma posição maior, e aí você, de uma forma bastante ruim, influenciar negativamente nas relações de trabalho. Então tem um mundo aí para a gente andar a respeito desse sistema assim. Real. Eu queria fazer uma provocação para vocês dois aqui agora, né? Existem novos cenários que estão se configurando para essa questão do assédio, para essa questão da violência no trabalho, que são talvez até muito sutis, mas que eram temas que não estavam na pauta, né? Eu vou trazer, por exemplo, para vocês alguns exemplos práticos, né? Questão de uso de tecnologias ou redes sociais, por exemplo, para expor pessoas, né? Porque você tem um desafio em termos de público-privado gigantesco aqui, né? Do ponto de vista privado, eu posso colocar o que eu quiser na minha rede social, né? Mas as pessoas podem gerar uma exposição muito grande minha
perante um cliente, perante a minha comunidade ali de colegas de trabalho, através da minha rede social. E não só redes sociais tradicionais, né? Os próprios grupos de WhatsApp acabam gerando exposições gigantescas. Um tema como imigração, por exemplo. A gente tem hoje uma presença de imigrantes de diversos países no Brasil, né? A região sul do Brasil é uma região que está acolhendo muitos trabalhadores e imigrantes. E aí você tem alguns desafios, como desde o idioma, né? Que às vezes você pode cometer gafes com as pessoas, né? Aquilo que para nós não é uma violência, para aquela pessoa pode significar uma violência por questões de idiosincrasias, né? De culturas, enfim, você tem elementos ali, né? Costumes de alimentação. Parece uma bobagem isso, mas as pessoas falam assim, poxa, não respeitam, né? Algumas práticas do meu país, algumas palavras, alguns gestos do meu país. E aqui eu estou falando de diversos imigrantes, né? O Brasil teve ondas fortes de haitianos, hoje tem fortes ondas de venezuelanos, né? E outros países da América Latina de uma forma geral, né? A pergunta para vocês é pergunta difícil, por isso que eu estou mandando para os dois aqui, né? Que são feras. Vocês acham que a área de integridade está preparada para lidar com isso? A minha opinião é não. Tem empresas que já estão com áreas de imigração muito bem montadas, né? Mas o que eu vejo hoje são grandes companhias que já conseguiram montar uma área de imigração que é suportada, quando necessário, pelas áreas de integridade. Mas hoje pela manhã, a gente teve uma reunião com uma empresa de grande porte, onde, Júlio, o volume é de 80% das pessoas que trabalham em atividades mais operacionais, elas são hoje imigrantes. 80%. Né? E aí você tem as exclusões que não são tão invisíveis. Né? O haitiano, se você tem um volume grande, os procedimentos em português. Manual de conduta em português, né? Né? Então, se você contrata essas pessoas, seja por qual interesse for, e aqui eu não vou entrar em mérito, né? Se for por mão de obra mais barata, não deveria ser esse o critério, né? Mas se for mesmo que seja por um nível de maturidade mais elevado, que é falar assim, não, vamos trazer, vamos cuidar. Se você impacta no cuidado organizacional, a integridade ela tem que estar junto, porque você tem aí um sério problema, né? E que é a mesma situação do banheiro que não existe, é a mesma situação de você não ter equidade. E equidade é um dos princípios do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Né? Equidade não é tratar todo mundo igual, porque aí eles estão sendo iguais. Né? A igualdade está sendo um valor para uma empresa que diz assim, todo mundo vai ter acesso ao procedimento em português. Isso é a igualdade. A equidade é dizer assim, não, peraí, eu tenho pessoas que não vão entender o português, mesmo que falem espanhol, não pode esquecer disso, né? Não vão entender o português, então eu vou aqui ter capacitação em inglês, vou ter capacitação em espanhol, vou ter material, porque existe uma condição diferente do haitiano, como exemplo, uma condição diferente do venezuelano e uma condição diferente do brasileiro. Né? E te falo, se não atentar a isso, o volume de contratação está maior do que a capacidade de gerenciar esse risco. Aí volta numa fala de alguns eventos anteriores nossos aqui da Integra. Planejamento. Não adianta você ter, vou contratar 50% do meu público vão ser mulheres, 50% vai ser imigração, 50%. Essas decisões são as mais fáceis de serem tomadas. O problema é você saber quais os riscos que envolvem essas decisões e para você dar condições de trabalho com base em equidade para quem você está trazendo. Porque senão o que você vai gerar é um grande problema e um grande risco para o teu negócio e, infelizmente, um risco para essas pessoas que estão ali em busca de uma condição diferente daquelas que eles tinham antes. Né? Esse tema dos imigrantes é bem interessante, né? Porque o choque cultural, muito embora sejam países, a maioria, né, veio aqui latino-americano mesmo, né? Não é tão diferente. É muito diferente. Muito. É muito diferente.
E eu recebi, até por WhatsApp, num grupo de WhatsApp, minha empresa está contratando e a gente quer contratar venezuelanos. Por quê? Porque diz que a qualidade do trabalho deles, que eles são muito comprometidos, a qualidade do trabalho é boa e tal. E aí alguém do grupo veio e perguntou justamente isso. Mas qual é o onboarding mesmo que vocês fazem com estes colaboradores? De que forma vocês estão tratando? De que forma fazer com que eles entendam, com que eles integrem a cultura da empresa? De que forma vocês fazem essa diferenciação ou essa adequação da cultura deles para a cultura brasileira? De que forma que eles trabalhavam lá na Venezuela e de que forma que eles vão trabalhar aqui? Então, isso é muito importante e eu entendo, eu pelo menos não tive nenhuma empresa ainda que eu tenha visto que tenha olhado para isso e já tenha isso muito maduro e olhando para esta questão de uma forma muito clara e de uma forma muito com qualidade de presença mesmo para esses colaboradores que vêm integrar a empresa, mas com uma cultura totalmente diferente. Eles já vêm com a bagagem deles totalmente diferente, né? Então, infelizmente, ainda não, mas é um tema muito importante, né? É um tema muito importante. Hoje você vai aqui em Curitiba, em qualquer lugar que você vá, você vê uma pessoa que venha ou de Cuba, ou da Venezuela, ou da Colômbia. E aí tivemos também os haitianos, né? Mas hoje eu vejo muito mais venezuelanos, cubanos, colombianos. Então, precisa, sim, olhar para isso, para que não haja essa exclusão silenciosa, né? Porque eles podem se sentir dessa forma. E de que forma, até mais, né? Um assédio, brincadeiras. A gente fala aqui de homem, mulher, de gênero, mas a gente sabe que tem também essas exclusões com relação a nacionalidades, né? Sim, às vezes até regionais, né? Até regionais, até isso. regionalismos que são Isso. importantes e às vezes também passam por preconceitos, né? A gente está no momento discutindo questão de risco psicossocial, vamos fazer avaliações de risco psicossocial e vamos usar questionários em português, né? Para públicos que não falam português, né? Então tá aí um baita desafio. É só uma pimenta, Júlio. Nós temos alfabetismo funcional no Brasil a dar com o pé. Já o questionário em português para a realidade nossa brasileira já é difícil. Pode ser desafiadora. Pode ser desafiadora. Então, não levando em consideração nem o analfabetismo funcional, aplicar um inventário em português para quem não tem o idioma português como base. É um tema que precisa estar, sem dúvida nenhuma, na agenda, já que a gente fala tanto em cultura de integridade, é difícil a gente evoluir numa cultura se a gente não coloca um tema como esse, da violência no trabalho, com essas diversas perspectivas, com esses diversos elementos aqui. Então, obrigado. Acho que mais um ponto aí para criar boas perguntas e bons questionamentos na cabeça de todos os gestores. Obrigado a todos e até o nosso próximo podcast da Integra. Valeu. Muito obrigada.